Você está dando a devida importância às unidades de medidas em sua sala de aula, em sua aula de física? Nesse vídeo eu vou trazer algumas curiosidades que você pode utilizar em sala para mostrar aos seus alunos como é importante utilizar de forma correta as unidades de medida. Fala pessoal, meu nome é Alessandro Barros, sou professor de Física e hoje eu quero falar sobre a importância de usar corretamente as unidades de medidas na ciência. Claro que no cotidiano, no nosso dia a dia, algumas unidades de medida são utilizadas de forma errada, mas já está no senso comum das pessoas e não será eu que vou querer mudar isso aqui agora, tá certo? Por isso eu vou continuar falando que o meu peso é quase 120 quilos. Mesmo eu sabendo que a unidade de medida do peso é o Newton e que quilo nem unidade de medida é apenas um prefixo que a gente usa também com outras unidades como kilojoule, kilowatts. E a maneira correta de pronunciar o símbolo Kg é falando quilograma, tá certo? E não quilo. E só por curiosidade, o quilograma é a unidade de massa e não de peso. Mas fiquem tranquilos que todo mundo vai entender quando você responder o seu peso em quilos ou quando você pedir 1 quilo de carne no açougue. Todo mundo vai te entender, não se preocupe. Mas me veio uma curiosidade. Se você pedir 200 litros de presunto na padaria, ao invés de pedir 200 gramas de presunto, será que o atendente irá atender o seu pedido? Ou ele vai estranhar e nem vai saber te servir? Aliás, você saberia me servir 200 litros de presunto? Eu te adianto que é possível e que 200 litros de presunto é muito presunto. Na física, tudo que nos possibilita uma medição é chamado de grandeza. E uma grandeza sempre tem um valor numérico e na maioria das vezes também possui uma unidade de medida associada a ela. Por exemplo, a grandeza física massa tem como unidade de medida o grama. Já a grandeza física tempo tem como unidade de medida o segundo. A grandeza física comprimento tem como unidade de medida o metro. E por aí vai. Só que quando estamos falando de física, de ciência, não podemos nos dar o luxo de errar as unidades de medidas. Precisamos deixar bem claro para os estudantes a importância de usar corretamente as unidades de medida. Afinal, no mundo real, errar uma unidade de medida pode matar, pode estragar um equipamento, pode gerar um gasto desnecessário. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos reais, ok? Certa vez um colega meu me contou uma história muito interessante. Ele me contou como um equipamento de 200 mil dólares foi queimado na indústria que ele trabalhava. O equipamento era para ser utilizado até 86 graus Fahrenheit. E o técnico que estava manuseando o equipamento achou que 86 graus Fahrenheit e 86 graus Celsius era a mesma coisa. Mas não é. O equipamento só podia operar até 30 graus Celsius. E o técnico achou que podia operar até 86 graus Celsius. Percebe a diferença? Sabe qual é o resultado disso? O técnico deixou a máquina operando a 40 graus Celsius, queimou a máquina, tiveram de chamar um cara lá da Alemanha para consertar a máquina. E a máquina ainda ficou quase 20 dias paradas. Prejuízo de tempo e prejuízo de dinheiro. Isso tudo porque o técnico não sabia a diferença de grau Celsius para grau Fahrenheit. Ele não sabia as unidades de medida. Agora existe outro exemplo mais conhecido no qual o erro de unidade de medida causou um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Trata-se do orbitador climático de Marte, que foi uma sonda espacial norte-americana projetada e construída pela NASA, que tinha como principal objetivo estudar o clima de Marte. Essa sonda foi lançada no dia 11 de dezembro de 1998 e alcançou Marte 9 meses e meio depois do seu lançamento. A sonda deveria entrar na órbita de Marte a uma altitude de 140 a 150 km da superfície e, para isso, equipes de diversos países comandavam programas e softwares que enviavam os comandos necessários. Uma das empresas responsáveis pelo software de controle de propulsores auxiliares que fazia a rotação da nave escreveu todas as suas ordens
usando as unidades de medidas inglesas, ou seja, utilizando a unidade libra-força. No entanto, a nave e a NASA utilizavam o SI, o Sistema Internacional de Unidades, com unidade em newtons. Só para você ter uma ideia e entender a diferença, a relação entre libra-força e newton é de 4,45. Logo, obviamente, ocorreu uma inconsistência nas ordens operacionais. Por conta disso, a nave entrou na órbita de Marte a uma altitude de aproximadamente 50 km, causando sua destruição devido ao atrito com a atmosfera marciana. Além de todo o trabalho desenvolvido pelo cientista, a perda financeira por conta de um erro de unidade foi muito assustadora. Foi de 327,6 milhões de dólares, mais de R$ 1 bilhão. Você percebe como as unidades de medida são importantes na ciência. Por isso, seja rigoroso nas correções de prova, nas aulas. Não deixe que os seus alunos achem que só erraram a unidade de medida. Professor, eu só esqueci uma simples unidade de medida. Afinal de contas, errar uma unidade de medida pode matar e causar prejuízos imensos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas notificações e se inscrever em nosso canal. É muito importante para mim o feedback de vocês e qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.